Ó São José, estou no ponto, feliz cantando a tua glória. Traz o esposo de Maria, Pai amável de Jesus. Ó São José, sempre de novo, presente estás em nossa história. Tua mão, proteção para o filho nos conduz. São José, o povo te venera e te vem. São José, querido padroeiro, nosso amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Viva nosso glorioso São José! Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos celebrando a grande solenidade de nosso glorioso patriarca São José. São José, o esposo da Santíssima Virgem Maria. Hoje um grande triunfo cantamos, celebrando fiéis este dia. Hoje um grande triunfo cantamos, celebrando fiéis este dia. São José mereceu hoje a vida e entrou na eterna alegria. Estejamos celebrando, anunciando a boa notícia. Portanto, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nesta grande solenidade de São José, nós estejamos orando por toda a Santa Igreja, por toda a sociedade, por um emprego justo, solidário por todos os seres humanos, e que todos os seres humanos sejam justos como nosso glorioso São José, que, como comenta São Bernardino de Sena, guarda fiel e providente. E neste dia de nosso glorioso patriarca São José, foi no dia em que fiz meus votos segundo a regra de nosso pai São Bento, na abadia Nossa Senhora da Assunção, do Mosteiro de São Bento, da Arquidiocese de São Paulo. Que o nosso glorioso patriarca São José interceda por todos nós e que sejamos justos, sejamos perfeitos, sejamos misericordiosos. Oremos. Deus Todo-Poderoso, pelas preces de São José, a quem confiastes as primícias da Igreja, concedei que ela possa levar à plenitude os mistérios da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, no qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo.
A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nos ensine, todos nós, a andarmos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, nesta grande solenidade de São José, no Evangelho segundo Mateus, estamos vendo, assim, no primeiro capítulo do Evangelho segundo Mateus, o início. Quem foi o pai de José? Foi Jacó. Jacó que gerou José, o esposo de Maria Imaculada, porque José era justo, buscava verdadeiramente a Deus, fazia a vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e foi gerado no ventre de Maria Imaculada. E como comenta São Bernardo Abade, assim quis Deus que da Imaculada nascesse o Imaculado. E José foi escolhido para ser o esposo de Maria Imaculada. E aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós vemos toda a origem de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Maria Imaculada estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida, pela ação do Espírito Santo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E José, como eu disse, como a Santa Igreja diz, José era justo, santo. E José era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar em segredo. E por quê? Que José ficou com medo, que José vivia recolhido em Deus. E Deus se fez humano, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e José foi o escolhido para ser o pai adotivo de Jesus, o Verbo encarnado, o Deus Salvador. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho a José e pediu para José não ter medo de receber Maria como esposa. E o anjo do Senhor anuncia a José porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. E o anjo já anuncia a José, o anjo Gabriel, que ela dará à luz um filho e tu lhes porás o nome de Jesus.
E o anjo do Senhor anuncia a José que ele vai ser o Salvador, vai salvar toda a humanidade de todos os pecados. E, portanto, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. A lógica, José fez a vontade de Deus. E Deus, no ventre de Maria Imaculada, e José foi o escolhido para ser o esposo de Maria Imaculada, porque José era justo, santo, piedoso, que buscava verdadeiramente a Deus. Sejamos como José, sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, neste santo evangelho que nós estamos meditando hoje, neste dia 19 de março, na solenidade de nosso glorioso São José, é o santo evangelho que no segundo dia da Semana Santa do Natal, na segunda antífona do Ó Senhor, nós o meditamos também no dia 18 de dezembro. E sejamos como José, sejamos justos, sejamos misericordiosos e façamos a vontade de Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos os seres humanos sejam justos, sejam misericordiosos e façam a vontade de Deus como José. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Salve ao guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho. Em vós Maria Imaculada depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, rogai por nós. Alegro-me com a vossa felicidade e glória, ó meu santo patriarca São José, pois fostes considerado digno de governar como Pai a Jesus e de vos fazer obedecer por aquele a quem o céu e a terra obedecem. Visto como o grande santo, um Deus os quis servir, quero também pôr-me em número de vossos servos. Escolho-vos para o meu principal advogado e protetor, depois de Maria Imaculada. Prometo honrar-vos cada dia
por alguma homenagem especial. Cada dia quero colocar-me de novo sob o vosso patrocínio, ó meu glorioso patriarca São José. Pela doce companhia de Jesus e Maria Imaculada, da qual tanto gozastes durante vossa vida, protegei-me sempre por todo o decurso da minha vida. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos obedientes, sejamos como nosso glorioso patriarca São José, e façamos a vontade de Deus, e estejamos juntos rezando uns pelos outros.